boa noite a todos. É um prazer participar da Semana do Calçado, junto ao IBTEC e junto a uma programação tão dedicada a esse setor. Obrigada a todos que estão assistindo. Para quem não me conhece, eu sou a Mariana, gerente de marketing da Mercator Feiras e Eventos. Nós da Mercator estamos num momento muito feliz, não só por estar participando da Semana do Calçado, mas porque a gente está nos preparativos da Zero Grau. Né? Estamos com bastante saudade de encontrar todo mundo nos corredores da feira. E antes de chamar a nossa convidada especial, eu gostaria de convidá-los para a Zero Grau. Pode rodar o vídeo. Nós somos o novo, mas também somos o velho. Somos ambos porque assim podemos complementar ideias e ressignificar conceitos. A gente é uma colagem de momentos. O encontro do velho com o novo gera a redescoberta, a reinvenção e a ressignificação. E a nossa vida está cercada de repetições. São situações passadas que ganham um novo sentido hoje. As necessidades não mudam, mas a forma de consumir. É tudo novo de novo. Então é isso, chega de falar, né? Que agora é a hora de chamar a Fernanda Lemes. A Fê, antes de tudo, ela é uma grande amiga da Mercator. Nós já trabalhamos em muitos projetos juntos e a Mercator fica imensamente feliz de contar com a tua participação, Fê. A Fê, ela é estrategista de talentos humanos e a gente tem muito orgulho de estar trazendo um tema tão importante quanto propósito e cultura aqui para essa semana, tá? Seja muito bem-vinda e vai que é tua. Prazer enorme estar aqui falando com vocês. Obrigada, Mari. Obrigada a todo o pessoal que está aí nos assistindo, a IBTEC, Mercator. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. E a gente vai falar de um tema, né, muito especial, que é propósito e cultura. É um tema que eu sou apaixonada. Venho experimentando isso aí ao longo da minha carreira, que já somam 25 anos, né? Comecei bem nova, gente. Vocês vão ver daqui a pouco aí. Gostaria, então, que vocês passassem ali a apresentação para a gente. Então, como eu falei, o tema é propósito e cultura, e a gente vai iniciar falando sobre quem é a Fernanda Lemes, né? Então, vamos passar aqui. E a Fernanda Lemes, então, é a filha número 3 da família dela. Sou apaixonada pela minha família, sou apaixonada pela natureza, gente. Natureza, ela tem grandes ensinamentos, principalmente para nós, enquanto seres humanos, mas também para os nossos negócios, né? Quem acompanha aí o crescimento de uma simples semente pode observar que tem muita grandiosidade para a gente poder colocar em prática nos nossos negócios também. E gosto muito de estudar, de aprender, desaprender, reaprender. Esse é o mercado, é o cenário. E eu me dedico muito a isso, né? Entender um pouquinho mais aí de comportamento de pessoas, do varejo, dos negócios, como que a gente faz essa mágica toda acontecer. Pode passar. E eu vou contar, então, quais são as minhas experiências aí por onde eu passei. Eu iniciei a minha vida profissional aos 13 anos de idade, numa feira do pequeno produtor. Hoje, é óbvio, há uma maturidade na minha fala, mas quando eu iniciei eu não sabia de nada, né? Eu só queria trabalhar para ter o meu dinheiro, experimentar, entender como que funcionava. Então, aos 13 anos, eu fui trabalhar nessa feira do pequeno produtor aqui em Cascavel, no Paraná. E ali eu aprendi um pouquinho sobre vender, sobre entender de gente, entender de produtos também, que as coisas tinham que estar organizadas, limpas, porque era dessa forma que as pessoas iriam consumir, né? Ia brilhar os olhos e elas poderiam estar consumindo os produtos. Fiquei por lá um ano, depois eu assisti um comercial da empresa, que é uma empresa aí mais de 100 anos no mercado centenário, que é a Pernambucanas. Assisti um comercial e falei, sabe de uma coisa? Eu quero trabalhar nessa empresa. E eu fui lá entregar um currículo, folha de papel ao maço, de próprio punho, e não me chamaram para trabalhar no primeiro momento, mas eu não desisti. Aí está a persistência nossa de ser humano. Depois de 3 idas até lá, comprando algum tipo de produto, aí eles me chamaram então para fazer parte do quadro de estagiários da empresa.
E dentro dessa empresa, dessa grande empresa, eu permaneci por quase 16 anos, passando por todos os departamentos. E hoje eu enxergo que a Pernambucanas, a minha vida profissional, ela foi a base. Ela me ensinou tudo o que eu sei hoje sobre varejo. E é óbvio, né? A gente vai aí se moldando, se adaptando com os novos cenários. Mas lá foi onde fez a base sólida para entender de gente mesmo, né? Passando por todos os cenários, administrativo, caixa, cobrança, crediário, e fui parar no quadro de trainee gerente e fui para Barbacena, Minas Gerais, para fazer toda a contratação do quadro de pessoas e entender como que ia acontecer as coisas por lá. E aí, depois disso, pode passar, em 2014 eu finalizei a minha carreira lá e fui trabalhar como autônoma, com uma representação de erva mate, onde eu fiquei por quase um ano, também entendendo de gente, entendendo que era totalmente diferente do que eu estava experimentando. Mas são experiências que a gente precisa passar, entender e tirar as boas lições dela. Em 2016, aí eu retornei para Cascavel, que tinha ido para outra cidade, e recebi de presente um projeto incrível, que foi a primeira loja laboratório do país, que foi a Sapati, né? Um projeto da Seta Digital, uma empresa que desenvolve software para gestão de lojas de calçados. E dentro dessa empresa, da Sapati, foi onde que abriu toda a minha visão. Eu tinha base sólida ali sobre varejo, mas a Sapati, ela me dá uma visão de tecnologia, de inovação, do que era o mercado hoje, né? Essa constante mudança que a gente vem experimentando. E aí eu pude perceber que o que eu sabia, eu achava que era bastante, mas era pouco, e hoje eu sei que a gente tem cada dia mais aprendizado pela frente. Então, dentro da Sapati, que era esse projeto, a gente conseguiu desenvolver novas tecnologias, entender também de algumas ferramentas que a gente podia colocar, ensinar o mercado, o varejo calçadista, né, com as nossas aprendizagens dentro dessa loja, porque era uma loja de laboratório, e foi um período de quase 4 anos e de muito aprendizado e também muito resultado, né? A gente colheu bons frutos dentro desse projeto aí. E o projeto, ele se encerrou. Quando ele encerrou, você pode passar a próxima experiência, então, foi dentro da Seta Digital. E dentro da Seta Digital, nós vamos fazer a parte de sucesso do cliente. Entender um pouquinho melhor como que a gente pode fazer para ajudar os nossos clientes, né? E fiquei lá por um período também de quase um ano. Depois desse período, aí eu recebi uma proposta para uma outra empresa de tecnologia para fazer a gestão de pessoas e cultura, que é aqui de Cascavel também, que era a Wealth Systems, e ela foi adquirida pela TOTS. Então, eu fiquei lá também por quase um ano. E aí eu entendi, imagina, né, trabalhar quase um ano fazendo gestão de pessoas em home office. Foi um grande desafio. Foi, assim, muito, muito aprendizado. Porque imagina, né, o cenário que a gente vive hoje, é óbvio, né, que a gente já está aí com bastante flexibilidade, mas foi um cenário bem desafiador. E aí, depois deste projeto, eu falei, sabe de uma coisa? Agora chegou o momento, depois de 25 anos, trabalhando em algumas empresas, chegou o momento de empreender, de criar o meu próprio negócio. Foi aí, então, que foi fundado dentro da Seta Digital um projeto chamado Foca no Varejo, e eu trouxe ele para o negócio. Então, o Foca no Varejo, o que ele é? É para ajudar a desenvolver as empresas. Pode passar. E daí, o Foca no Varejo, ele permaneceu com esse nome, e ouvindo o mercado, as pessoas que já estão no mercado, ele passou por uma nova uma mudança, né? E aí trouxe aí, então, Fernanda Lemes agora como marca, vocês podem ver, e estrategista de talentos humanos, que é para ajudar a desenvolver as empresas, as pessoas que estão dentro das empresas, porque negócios são feitos de pessoas. Pode passar. E então, o que é esse Fernanda Lemes? É um jeito novo de enxergar o seu negócio através das pessoas. E como que ele é feito? Pode passar. É através do meu propósito de vida, que é o que a gente vai falar hoje. Então, a gente está falando de propósito e cultura. Propósito, o que é? Aquilo que te move, que te faz acordar todos os dias de manhã, para você poder entregar o seu melhor nessa existência. A vida da gente, ela é passageira, é uma jornada, e a gente precisa fazer da forma melhor possível e colher os resultados que a gente veio para cá para colher. Então, o meu é protagonizar a vida com coragem, transbordando a autenticidade e desfrutando dessa prosperidade que será conquistada ao longo aí desse caminho. Pode passar. E como que eu vou fazer isso, né? Porque você descobre, mas como que você faz? Então, empoderando as pessoas, né? Através do desenvolvimento delas, pode passando, fazendo treinamentos, palestras, pode passando. Cursos, mentorias, tudo que tenha relação a desenvolver as pessoas. E aí, então essa é a história da Fernanda Lemes. E a partir de agora,
eu deixo aqui uma pergunta, a gente não vai responder, óbvio, mas se alguém quiser responder no chat ali, nos comentários, pode, fique à vontade, mas é uma pergunta que a gente se faz e deve se fazer com constância, que é, nós estamos aqui por uma causa ou por aplausos? Quando eu entendi essa pergunta, eu falei, meu Deus do céu, aí está o pulo do gato para os nossos negócios, né? Por que a gente está aqui? Então, a gente tem que entender isso. Pode passar. E aí, existe um professor, o John, lá da Harvard, que ele fez um estudo de vários anos, gente. Não é um estudo de 1 mês, 2 meses, não. Foram vários anos estudando, conhecendo as empresas, fez esse estudo com mais de 200 empresas, e o que ele concluiu? Que as empresas que são baseadas em propósito, que têm ideais de verdade, elas superam em até 400%, gente, não é 40%, é 400% o faturamento entre as outras empresas que não têm isso claro. Então, para vocês terem uma noção da importância que é a questão do propósito. Algumas pessoas pensam assim, propósito, agora está na moda, todo mundo fala de propósito. Não, mas propósito é o porquê. Então, ele é muito importante. Quando você inicia qualquer tipo de negócio, você tem que ter claro por que você está fazendo isso. E quando a gente vê resultado, que é números, a gente vive de números, a gente sabe disso, e os números são sempre consequência do que a gente faz. Quando a gente olha para 400% de uma pesquisa de muitas empresas, uma pesquisa consolidada, a gente fala, opa, peraí, tem alguma coisa aí que eu posso fazer dentro do meu negócio para melhorar ainda mais os meus resultados, né? Pode passar. E a gente está falando de um setor de calçados, a gente sabe disso, né? Então, o propósito da marca é o quê? É o porquê você existe. A razão mais elevada, a razão mais importante da marca. É aquilo que motiva você estar no mercado hoje e justifica, né, a sua oferta e o seu modo de agir dentro desse mercado também. Então, ele é extremamente importante. Pode passar. E eu quero falar para vocês também que o propósito das marcas, ele tem aqui um círculo, né? Que a gente pode fazer algumas perguntas e trabalhar sobre elas. Então, o que é que a gente faz? O propósito é o porquê a tua empresa existe. Depois que você descobriu o porquê da tua empresa existir, você vai para a parte de valores. E aí você vai entender como que você vai fazer essa ação. E os valores são as pessoas que trabalham contigo, né? É a cultura da tua empresa. Depois você olha para a visão do teu negócio, onde que você quer chegar, é óbvio, né? Missão, o que entregaremos a partir disso e se posicionar. Qual que é o verdadeiro diferencial do teu negócio, né? Porque como as empresas, elas são únicas, a gente pode olhar e se inspirar, sim, em várias empresas, vários cases de sucesso, mas está no DNA, é único de cada empresa. Então, você precisa, sim, se posicionar no mercado e mostrar realmente qual que é o teu grande diferencial hoje. Pode passar. E eu trouxe para vocês aqui 3 empresas que eu admiro, é óbvio, eu gosto muito do propósito delas também, e são propósitos claros, que a gente consegue entender. Aqui a gente vai falar de Tesla, né? Que qual que é o propósito dela? É acelerar a transição mundial para o transporte sustentável, né? A Nike, ela traz o quê? Ela traz uma inspiração e inovação para cada atleta do mundo. Se você tem um corpo, você é um atleta. Olha isso, gente. E o Google é organizar toda a informação mundial e torná-la universalmente acessível e útil. Porque a gente fala, né? Se você não sabe isso ou precisa de alguma coisa, dá um Google lá que você vai conseguir achar. É isso. Então, é clareza do que as empresas estão fazendo no mercado hoje. Por que elas existem? Pode passar. E aí, a gente falou sobre o propósito das marcas, né? Então, a gente descobre qual que é o propósito da nossa marca e, opa, entendi. Mas a gente sabe que para as marcas fazerem toda a magia acontecer, a gente precisa de pessoas, porque negócios são pessoas. E a gente precisa também olhar um pouquinho mais com profundidade para as nossas pessoas e entender realmente por que essas pessoas estão no nosso negócio, por qual que é a razão delas também de viver. Porque quando a gente consegue casar isso e entender que o nosso negócio ele tem um propósito, e as pessoas que estão vindo para o nosso negócio também têm propósito, e a gente consegue alinhar isso, gente, não tem quem segura um time desse, né? Uma equipe dessa. Então, existe uma ferramenta de autoconhecimento, não sei se vocês conhecem, mas acho que algumas pessoas aí com certeza devem conhecer, que é o quê? O Ikigai, que significa a razão de viver. E o Ikigai, ele é demais, gente, porque assim, são 4 perguntinhas, quatro perguntas que você se faz, né?
E aí você vai ter muitas respostas. Por exemplo, vamos começar aqui. O que eu amo fazer? Quando eu pergunto o que eu amo fazer, tem a ver com a minha paixão e a minha missão. Então, eu vou lá e coloco tudo que eu amo fazer. O que realmente o mundo precisa? É a minha missão de vida e a minha vocação. E o que me pagariam para fazer? Vocação mais profissão. E o que eu faço bem? Ninguém faz igual eu faço. Tem a ver com a minha paixão, com a minha profissão. E o segredo, a resposta dessas 4 perguntas está no meio ali, aquele quadradinho vermelho que se chama o quê? O propósito. Então, e o propósito, a gente tem um propósito nosso de vida. A gente pode ter algumas formas diferentes ao longo da nossa jornada de colocar ele em prática. Mas o propósito está dentro da gente. A gente só precisa redescobrir, ativar, tirar ele ali, ele está adormecido, a gente precisa acordar ele de vez. Porque uma pessoa com um propósito claro, definido, gente, ela vai longe. Então, dentro dos nossos negócios, principalmente agora do setor calçadista que a gente fala, e eu tenho uma experiência dentro do setor calçadista, a gente vê a grande rotatividade que existe das pessoas ali. Como que a gente faz para que isso não aconteça? Essas ferramentas são poderosas para nos ajudar, vocês podem ter certeza disso. É fazer um trabalho com a equipe que a gente tem, que a gente vai conseguir colher muitos resultados. Pode passar. E aí eu trouxe uma frase aqui, né? A vida é muito curta para ela ser pequena. Não dá para a gente passar por essa vida de qualquer jeito. A gente precisa aproveitar ao máximo o nosso potencial. Porque a gente tem um potencial gigante, mas às vezes a gente não explora ele da melhor forma possível, né? A gente vai deixando, e quando a gente vê, passou o tempo. Pode passar. As empresas, gente, com um propósito claro e difundido através de cultura, o que elas fazem? Elas vão atrair as melhores pessoas. Sabe aquelas empresas que a gente fala, gente, olha aquela empresa, é demais. Ou a gente teve uma experiência, né, experimentou alguma forma de compra de produto, alguma coisa, e fala assim, gente, olha o jeito que eles atenderam. E a gente fica encantado. Essas empresas, elas conseguem atrair olhares. Então, elas atraem o maior número possível de talentos. Pessoas que olham e falam, eu gostaria de trabalhar lá, sabe? Olha, nossa, muito bacana. Então, é isso que a gente tem que fazer. Por isso, a clareza do propósito da marca. Porque a gente vai fazer com que as pessoas sejam atraídas. E daí, o que a gente vai conseguir também? Engajar melhor os colaboradores. Porque engajando eles melhor dentro do nosso negócio, a gente vai conseguir que eles permaneçam mais dentro da empresa. Só que eles permaneçam ativos. O que quer dizer esse permanente ativo? Produzindo, trazendo inovação, colaborando, usando a criatividade. Não só estando ali dentro, cumprindo a jornada de trabalho. Então, são colaboradores que estão entusiasmados com o propósito da empresa e eles querem sim que a empresa cresça. Então, tem muito a ver com propósito e cultura, gente. Pode passar. E a cultura, o que é a tal da cultura, né? Então, a gente falou de propósito, agora a gente vai falar de cultura. A cultura nada mais é o quê? Crenças, valores, normas que vão influenciar uma empresa. Porque a gente não pode simplesmente contratar as pessoas, colocar ela dentro do nosso negócio, isso seja para a indústria, seja para o varejo, coloca as pessoas lá e aí a gente não orienta, não diz para elas como que funciona o nosso negócio, não dá clareza de propósito, elas vão ficar perdidas e elas vão fazer o quê? Achar que a maneira como elas fazem é o correto. Isso a gente vê muito, né? Às vezes as pessoas entram dentro do nosso negócio e aí a gente começa a ver uns comportamentos e a gente fala, gente, mas não tem nada a ver, não está alinhado. Mas será que a gente parou um pouquinho para conversar com essas pessoas e explicou como que era a nossa cultura? Ou será que a gente não tem claro a nossa cultura do nosso negócio? Isso é um fator muito importante. E aqui eu trago para vocês também que a cultura organizacional bem definida, ela é capaz de gerar uma vantagem competitiva, gente, vantagem competitiva, importante para as empresas. Por quê? Porque vai atrair os melhores talentos, vai manter eles mais alinhados com o nosso negócio e mais engajado. Ah, precisamos fazer uma campanha X. O que vai acontecer? A galera vai toda para cima para fazer a campanha acontecer sim, agora, lançamento de coleção. Mas se eu não tenho esse engajamento, essa clareza, as pessoas vão falar, ai, não, vou ter que ficar até mais tarde, vou ter que fazer isso. Ah, não quero. Ou vai ficar boicotando o processo que a gente tem que entregar. E aí a gente fala, os resultados não acontecem, tá difícil, o clima tá ruim. Por quê? Não tem clareza. Vocês vão ver que eu vou trazer um case aqui que vocês vão ficar bem maravilhados com ele.
Isso melhora o quê? Melhora o desempenho das pessoas dentro do negócio, porque quando eu sei para onde eu tenho que ir, eu tenho clareza, tenho informação, fica muito mais fácil, entendeu? E as pessoas vão se engajando e elas vão começando a criar, daqui a pouco elas estão dando ideias diferentes, né? Porque hoje a gente vive um momento também que as pessoas elas estão acostumadas a receber as respostas dos líderes, né? Os líderes falaram para a gente, ó, tem que fazer isso, eu quero que arruma a gôndola dessa forma, lançamento de coleção tem que ser desse jeito, e as pessoas falam, ah, mas eu não concordo, mas tem que fazer. E aí vão ficando chateadas e tal. Quando a gente fala em cultura, propósito e engajamento dessas pessoas, o que, que vai fazer? Elas começam a criar, elas dão ideia, elas fazem perguntas, né? Então é muito diferente o perfil desse profissional. Pode passar. E aí uma cultura sólida, ela vai atrair e inspirar. E qual que é o impacto real? Então a cultura, ela alavanca a execução das tarefas. Por quê? Como eu falei agora há pouco, se eu sei, tá claro, eu vou fazer. Agora, se eu não sei, eu acho, eu tenho medo, e a gente tem alguns medos, algumas crenças, né? Que são nossas, naturais. E aí, se a gente não consegue a parte do autoconhecimento de se desenvolver, a gente vai fazendo do jeito que a gente acha que é o correto, ou às vezes não fazendo e achando que o correto é não fazer também. A gente cria um desenvolvimento da equipe, mas um desenvolvimento permanente, constante. Porque existem várias profissões no mercado hoje, e aqui, como é a semana do calçado, a gente está falando de calçado, a gente vai falar de times de calçado, é óbvio, mas existem várias profissões que as pessoas que trabalham nessas profissões do mercado, elas estudam muito para poder se tornam especialistas dentro daquele negócio, né? Vamos pegar aí uma profissão de um médico, por exemplo, profissionais da saúde. Ele não pode fazer uma faculdade e depois achar que ele já sabe tudo e sair operando, dando medicamentos. Não é assim que funciona. O que ele faz? Ele estuda constantemente. Uma oportunidade gigante que a gente tem dentro do varejo calçadista, de qualquer varejo, é a parte de treinamento, de desenvolvimento. O que é esse treinamento? Gente, é treinar incansavelmente. É tipo um jogo de futebol. O jogo de futebol, o esporte, eu acho que é um dos melhores exemplos. Por quê? Monta-se um time, vai para ataque, começou, vou lá, faço gol, ou vou perder ou vou ganhar, mas eu entro para ganhar, né? Dentro do jogo. É uma partida. Quando eu for jogar outras partidas, eu não vou, com aquele primeiro treinamento, fazer todas as próximas partidas para mim tentar ganhar um campeonato. O que eu faço? Eu vou pegar e vou treinar. Acabou esse jogo? Volta para o treinamento. Treino tudo de novo e treino, porque eu vou ficando especialista, vou ficando mais craque, mais fera. O vendedor, ele precisa fazer isso. Só que nós, enquanto líderes, a gente precisa também mostrar para ele esse olhar, fazer com que ele enxergue que quanto mais ele treinar e se desenvolver, às vezes não ficar só esperando pela empresa, é claro, é óbvio, mas hoje tem muita ferramenta boa, disponível, gratuita, quanto mais eu me desenvolver, melhor a experiência para o meu cliente vai ser, e mais resultado eu vou obter, e mais sonhos pessoais eu vou realizar. Então, é este olhar que a gente precisa inserir dentro dos nossos colaboradores, né? Instigar eles para que eles olhem para isso, fazer perguntas para que eles falem, é verdade, peraí, deixa eu pensar, sabe? É trazer mais exemplos assim, mais cases, né? A atração e retenção dos melhores talentos é óbvio, né, gente? Se a gente tem clareza, é um clima bom, porque as coisas acontecem dessa forma. O que vai acontecer? As pessoas vão querer ficar dentro do nosso negócio, né? Ela não vai querer sair, ela vai querer permanecer. É óbvio, né, que as pessoas não vão ficar para sempre dentro dos nossos negócios, mas elas podem crescer dentro da empresa também. E talvez esse olhar ela não tenha. E uma cultura sólida, o que ela faz? Ela traz um crescimento sustentável, ela sustenta a empresa. Não é aquele crescimento que, esse mês foi incrível, 400% da meta, no próximo, 30% da meta, no próximo, 100% da meta, no próximo, 20%. Não é isso. É um crescimento sustentável da empresa, principalmente agora nesse mercado competitivo que a gente está vivendo. Pode passar. E aí, o que eu trouxe aqui para vocês? Olha só isso daqui, gente, uma informação muito preciosa. Consumidores serão especialistas em propósito. Vocês percebem, é óbvio, que o perfil do consumidor somos nós mudamos e mudamos muito. A pandemia trouxe muitas reflexões para as nossas vidas. E aí tem uma geração, a geração do milênio, a geração Z, elas estão o quê? Se educando sobre o que significa ser uma empresa orientada a propósito, gente. Olha só isso.
O que acontece com essa geração? Eles investem tempo, principalmente, né, com o celular em mãos, todas as possibilidades de busca que você tem, investe tempo fazendo o quê? Pesquisando como que esses produtos são fabricados, como que os funcionários são tratados, como que a cadeia de suprimentos, e eles fazem uma avaliação 360 disso tudo. E aí, sabe o que eles fazem? É a partir disso que eles definem onde eles vão comprar. Será que essa marca faz sentido para a minha vida? Será que essa marca, ela cuida da parte social, da sustentabilidade? Ela é uma marca bacana? Como que é? E aí, olha preço também, claro, e a conveniência. Mas é só para vocês entenderem que o mercado, o cenário, ele mudou e ele vem mudando muito. É legal? Claro que é legal isso, né? As pessoas estão olhando para propósito, para porquê da marca. O lucro sempre vai ser uma consequência de um propósito claro, bem definido e bem executado, né? Porque é óbvio, né, gente? Nós vamos abrir um negócio hoje, eu hoje como empreendedora, claro que a parte dos números, elas são importantes, senão eu não consigo me manter. Só que ela não pode ser minha prioridade. Porque se eu olhar só para números, eu perco toda essa estrutura de propósito, de cultura, de experiência humanizada do meu cliente. E aí fica, sabe aquele, eu não sei se vocês já viram, algumas empresas que a rotatividade é muito grande, que os proprietários de empresas não conseguem sair de férias, porque tem que ficar 24 horas dentro do negócio, porque senão não funciona. Por quê? Porque está faltando isso, está faltando propósito e clareza da cultura. Pode passar. E eu vou trazer para vocês agora um case que eu sou apaixonada, gente, que é o case das Zappos. A gente está falando de calçados, então é óbvio que eu ia trazer um case de calçados, né? A Zappos é o maior e-commerce de calçados e acessórios do mundo. É uma loja virtual, é uma loja americana. Ela vende sapatos e roupas. O fundador, né, foi uma vez procurar alguns calçados em loja física, não conseguiu encontrar, decidiu montar aí o seu e-commerce de calçados há muitos anos atrás. E o case Zappos, ele é hoje um dos, né, tá até escrito aqui, ou se não é o maior case do mundo de atendimento do consumidor. E aí, quando eu ouvi falar em Zappos, né, o que eu fiz? Comprei os livros, falei, eu vou estudar as Zappos, vou estudar e vou ver o que eu posso implantar. Quando eu conheci as Zappos, eu estava dentro daquela loja laboratório que eu falei para vocês, e a gente precisava fazer algumas mudanças, e era um laboratório, então a gente podia testar muita coisa. E aí eu fui estudar. E quando eu estudei as Zappos, eu fiquei assim encantada. Em todo lugar que eu vou, eu falo das Zappos. A Zappos, ela foi fundada por Tony Reich. O Tony, ele faleceu, infelizmente, mas ele é o fundador das Zappos. Ele deixou um legado em vida e pós-morte, né, também. O que esse cara fez? Ele fundou ela em 1999. Em 2010, para vocês terem uma noção, a Zappos foi vendida para a Amazon por apenas $1 bilhão. Mas é um e-commerce de sapatos e de roupas. Por que foi vendido por $1 bilhão, gente? Propósito e cultura. Vocês acreditam nisso? Propósito e cultura. Pode passar. A Zappos, ela é incrível. Qual que é o propósito dela? É criar um contato pessoal e emocional com os clientes. A missão é entregar felicidade aos clientes, empregados e vendedores. Essa é a missão das Zappos e o propósito das Zappos. Não quer dizer que para o seu negócio você vai ter que colocar dessa forma. O seu propósito é seu. Mas a Zappos, o que ela faz? Por exemplo, tem um caso que aconteceu dentro da Zappos, que uma pessoa ligou lá para falar no call center para pedir uma pizza. Vocês acreditam nisso? Ligaram lá para pedir uma pizza. Ligou, eu ganhei nada e tal, caiu nas Zappos. E aí o colaborador das Zappos, o que ele fez? Ele falou, Fernanda, qual que é o sabor da pizza? Aí eu pedi o sabor, falei o tamanho, falei se era com borda, sem borda, tudo. Pedi a pizza. Ele pediu o endereço, pediu todas as coisas, como se estivesse sendo atendido por uma pizzaria. E a pizza chegou na minha casa. E ninguém nunca precisou saber que lá era um e-commerce de calçados. Por quê? O foco deles está em atender as pessoas. Entendeu? A pessoa chegou lá com um problema, então a gente vai resolver, a gente vai atender. E às vezes no nosso negócio, uma pessoa vai lá e pede alguma coisa pra gente, a gente fala, eu não sei, eu não faço, eu não resolvo. Quando eu ouvi isso e li os livros que eu falei para vocês, o que eu fiz? Falei, gente, vou aplicar isso daqui dentro. Conversei com os colaboradores dessa empresa onde eu trabalhava, e o que a gente fez? Como era uma loja laboratório e a gente tinha mais clientes que vendiam calçados dentro da mesma cidade, a gente fez igual os Zappos. Quando o cliente chegava na nossa loja e pedia por um calçado X e a gente não tinha o calçado, a gente direcionava para os nossos próprios clientes. Ou seja, o cliente sempre ia sair com alguma solução.
E esse caso, esse case das Zappos, então ele inspirou muito. E a gente viu que é possível e que deu certo, porque a gente conseguiu conquistar os nossos clientes. Sempre quando eles precisavam de algum produto, eles iam até a nossa loja para falar com a gente, para conversar, mas se não tivesse, eles já saberiam que saíram de lá com uma solução. E não era só calçados, tá, gente? Era qualquer produto. A gente conseguia ajudar, resolver, atender, direcionar. É olhar para as pessoas, né? Ela vem com uma dor e a gente resolve a dor dela. Seja vendendo o nosso próprio produto ou direcionando. No caso dessa loja laboratório, a gente conseguiu fazer isso. Aí você pode se perguntar, tá, mas eu sou uma loja de calçados ou sou uma indústria, não tem como eu resolver aqui, agora eu vou pegar e vou indicar o meu concorrente, né? Não sei. Será que não vale a pena pensar numa parceria? Né? Tudo é possível. A gente tem que pensar estrategicamente no nosso negócio. Pode passar. E aí a Zappos, ela tem uma cultura muito forte que inspira demais. Olha só a cultura da Zappos, gente, são 10 valores. Primeiro valor, entregue o serviço uau. Entregue um serviço uau, que o cliente fala, gente, que incrível, meu Deus, como eu fui atendido aqui. Adote e incentive a mudança. A gente tem que incentivar as pessoas a mudarem. Crie diversão e um pouco de esquisitice, porque dentro das Zappos, gente, o ambiente, eu nunca fui lá, mas eu experimentei tudo que pude virtualmente. É do jeito deles, entendeu? É do jeito das pessoas que trabalham lá. As pessoas entenderam o propósito das Zappos e foram alinhadas dentro dos valores das Zappos. Então, as pessoas que estão lá gostam daquele ambiente que tem lá, que é um ambiente bem descontraído. Seja aventureiro, criativo e cabeça aberta. Persiga o crescimento e o conhecimento. Então, eles incentivam as pessoas a crescerem e a abrirem a mente para conhecer ainda mais. Construir relacionamentos abertos e honestos, construir um time positivo e espírito de família, fazer mais com menos e ser apaixonado e determinado e ser humilde. Então, esses são os 10 valores das Zappos. Como eu falei, esse é o valor das Zappos. Ah, mas eu não vou conseguir colocar esse tipo de fala no meu negócio. Não tem problema, coloca a sua fala. Mas desde que seja autêntico. Desde que você tenha clareza do seu propósito e você tenha definido quais são os seus valores, a cultura do teu negócio. É isso que vai fazer, gente, toda a diferença. Pode passar. E aí eu vou trazer agora aqui números, resultados para vocês, né? Porque eu falei da parte teórica, da parte dos cases, e agora a gente vai falar de números. Propósito, gente, dá mais lucro. Vocês sabiam disso? 10 vezes mais lucro. Foi feito um acompanhamento realizado por 10 anos. Esse acompanhamento foi das empresas mais queridas em 2018 e essas empresas tiveram 10 vezes mais lucro. Dá para acreditar um negócio desse? E às vezes a gente aí fica se batendo, não entendendo, e é uma tarefa de olhar para dentro do nosso próprio negócio, né? Entender realmente por que a gente está nesse mercado aí que a gente está. Pode passar, e tem mais pesquisa aqui para vocês. Propósito traz satisfação. Olha só, uma pesquisa realizada por Harvard, todo mundo ama, né, a Harvard, 2020, 82% dos líderes afirmam que engaja colaboradores e clientes. Olha isso, engaja colaborador e cliente. Porque a forma que a gente trata o nosso colaborador interno é a maneira como ele vai tratar o externo. Seja colaborador, fornecedor, né? Todas as pessoas que estão envolvidas no nosso negócio. A forma que a gente trata ele é a forma como ele vai tratar quem está ali bancando todo o nosso negócio. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. Pode passar. E essa pesquisa aqui, ó, 15 mil pessoas entrevistadas em 12 países. E o que aconteceu com essa pesquisa? Foi 2017, 2018. 73% afirmam que a experiência é um dos fatores mais importantes para a decisão de compra. Fernanda, mas por que você trouxe esse indicador para a gente? Porque uma empresa com propósito e com cultura vai fazer com que as pessoas engajem mais. Se as pessoas estiverem mais engajadas, mais felizes, elas vão proporcionar experiências melhores para os nossos clientes. E essa pesquisa diz que 73% afirmam que a experiência é um dos fatores mais importantes para a decisão de compra. Ou seja, 73% é nível geral, mas o Brasil, gente, alcançou 89%, o índice mais alto da pesquisa. Então, as pessoas aqui dentro do nosso país, 89%, quando elas vão comprar dentro de uma loja, elas vão comprar e compram se elas tiverem uma boa experiência. Então, olha só
o que a gente pode fazer dentro das nossas empresas, olhando para propósito e cultura. A gente pode fazer uma revolução que a gente nem imagina, né? Porque aqui a gente tem números, né? Pode passar. E a cultura. Então, a gente falando agora de cultura organizacional. 76% dos líderes de grandes empresas brasileiras consideram a cultura organizacional importante. É óbvio, né? Se eu enquanto estou líder, eu preciso saber o direcionamento, preciso saber como que funciona para eu poder passar para os meus liderados. Porque senão eu acho, o dono da empresa tem uma visão de propósito ou de cultura, o líder tem uma visão B e os liderados têm uma visão C. Vocês acham que essa empresa vai para frente? Ela pode até conquistar alguns resultados, mas muito desafiador, com muita rotatividade, muitos conflitos internos e o dono do negócio tendo que ficar 24 horas lá. Então, isso é bem complexo. E essa pesquisa foi feita com mais de 250 companhias nacionais, tá? Em 2019. Eu trouxe esses números para vocês para a gente ter um norte, ter uma ideia do quanto o propósito e cultura, ele é muito importante. Ele sempre foi, gente. Mas agora, como a gente está com um olhar diferente, o que a gente fez? Começou, peraí, vamos enxergar melhor o nosso negócio? Vamos olhar para dentro de casa? E a gente entendeu que se tiver clareza, a gente vai conseguir sim os resultados que a gente tanto espera, mas de forma sustentável. Pode passar. E aí, a gente já está caminhando aí para o final, né? Mas eu quero falar para vocês, fazer algumas perguntas. Essas perguntas foram perguntas que o Tony Reich, que era da Zappos, o fundador, ele fez essas perguntas para várias pessoas. E eu falei, essas perguntas são preciosas demais. Eu guardo elas assim dentro de um potinho com 7 chaves, porque são perguntas que fazem a gente movimentar muito a vida da gente e os negócios. Eu vou só trazer aqui para vocês para uma reflexão. Qual é seu propósito maior? O que realmente te inspira? Qual que é o seu objetivo na vida? Pode passar. Essas são as perguntas, gente, que valem $1 bilhão. Quais são os seus valores? Quais são os seus valores? Quais são os valores da sua companhia, da sua empresa? O que te apaixona? Pode passar. E qual que é o objetivo maior da sua empresa? Qual que é o objetivo maior do seu negócio? E você está trabalhando para maximizar a sua felicidade diariamente? Olha essas perguntas, gente, são preciosas. Depois a gente coloca ali para vocês, pode passar. E a mensagem que eu trago para vocês é uma mensagem do Maurício Benvenuti. E ele colocou no livro dele e eu falei, gente do céu, olha isso. Você não constrói uma empresa. Porque às vezes a gente fala assim, eu construí uma empresa, né? Não, a gente não constrói uma empresa. A gente constrói um time e esse time vai construir o nosso negócio, a nossa empresa. Então, olha só a importância. Negócios são feitos de pessoas para pessoas. E qual que é a parte que a gente não entendeu que a gente tem que desenvolver e cuidar das pessoas, né? Então, o que acontece aqui? Você não vai construir uma empresa, você vai construir o seu time e o seu time vai fazer a tua empresa crescer demais, escalar, se tornar uma empresa aí de um valuation igual aos Zappos, ou até maior. Mas como que você vai fazer para isso acontecer? Cuidar delas, desenvolvê-las. Mas pode passar. Eu digo também que a gente pode fazer o quê? Propósito, cultura, ter clareza do nosso propósito e as pessoas que a gente vai contratar, elas têm que olhar para o nosso negócio, se sentir atraídas pela nossa empresa, e aí sim a gente poder fazer aí o match, né? Contratar essas pessoas. Por quê? Porque se a gente for contratar pessoas que não estão alinhadas com o nosso negócio, com os valores da empresa, a gente vai ter um problema bem sério, né? A gente sabe muito bem disso. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que pagar o preço do desenvolvimento. Se a pessoa, às vezes, ela não sabe algumas coisas, ela precisa ser desenvolvida. Mas a questão de valores das pessoas, isso a gente não consegue treinar valores, né? A gente consegue treinar aí a parte técnica, desenvolvê-las, ferramentas e tal, mas a parte de valor das pessoas, não. Por isso que na hora da contratação é tão importante ser olhado para os valores das pessoas. Mas para mim olhar para os valores das pessoas e passar o valor da minha empresa, eu preciso conhecer realmente o meu negócio e ter claro isso. Então, não sei se a maior parte daqui são lojistas, empresários, né?
mas quem está aqui ou dono de indústria, o que é importante é olhar para o teu negócio e entender se você tem essas questões claras. Se você tiver, vai ficar mais fácil de você dar os próximos passos, porque a gente vem agora para um momento onde as pessoas, vocês viram lá, né? Os novos consumidores, eles vão olhar o quê? Para propósito. Eles vão estar olhando se essa empresa realmente ela está no mercado com uma causa nobre. Senão, não é diferencial para eu estar comprando, adquirindo com ela, né? Aí eu vou para outra empresa que possa ter isso bem definido. Então, é uma reflexão para a gente pensar aqui sobre o nosso próprio negócio. Pode passar. E aí eu trouxe aqui uma provocação, né, gente? O seu negócio vai decolar no momento que você assumir o protagonismo. Chegou o momento agora. A gente vive um momento de ser protagonista dos nossos negócios, das nossas vidas. Não dá para brincar mais, né, de negócio. A gente tem que colocar a cara, a mão na massa e fazer acontecer. Só que para que isso seja feito, a gente precisa entender realmente por que a gente abriu o nosso negócio. Por que a gente está no mercado do varejo calçadista, né? Por que a gente está aqui hoje assistindo essa palestra na Semana do Calçado? A gente tem que entender isso e voltar para a nossa casa, para a nossa empresa e colocar em prática. Eu gosto muito de experimentar as coisas, né? De experimentar novas estratégias. Eu gosto porque existem aqui, por exemplo, eu trouxe para vocês o case Zappos. Pode ser que eu pegue tudo das Zappos e tente implantar dentro da minha empresa e não vai funcionar igual os Zappos. Eu não consigo vender a minha empresa por $1 bilhão igual ela fez. Por quê? Porque empresas são únicas. Mas eu consigo me inspirar nas coisas que as empresas fazem e pegar a minha autenticidade e colocá-la em prática, colocar no dia a dia. Vocês vão ver que vai fazer uma grande diferença, principalmente para poder engajar ainda mais as pessoas que estão nos nossos negócios, porque os negócios são feitos de pessoas para pessoas. E aí eu deixo aí a minha gratidão enorme por cada um de vocês que estiveram aqui presentes, né? Por toda a galera da IBTEC, a Mercator, que eu amo de paixão, a Mari, né? Para todo o pessoal aí, gente, gratidão enorme. Se alguém quiser me seguir nas redes sociais, é @fernanda_a.lemes. Se tiver alguma pergunta para fazer, alguma coisa que vocês queiram trocar lá nas redes sociais também, tá? Eu estou à disposição. E é esse o novo olhar que a gente tem que ter para os nossos negócios, gente. Propósito e cultura. E a gente vai ter aí muito mais lucro, muito mais resultado. A gente vai estar muito mais feliz nos nossos negócios, mas fazendo isso com paixão, com amor e de verdade. Muito, muito obrigada. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem fazer aqui no chat, não sei se tem alguma coisa, e aí eu verifico se eu consigo fazer a resposta. Vamos lá, então, Dionísio. Como falar de cultura em uma empresa com colaboradores de geração tão diferentes? É possível nivelar conhecimentos? Dionísio, muito bem. Que pergunta boa, hein? O que eu vejo aqui em relação a isso, tá? A gente tem sempre dentro das empresas várias gerações. E eu digo que, além de várias gerações, pessoas em estágios de maturidade muito diferentes. A gente precisa ouvir as pessoas, né? Eu trabalhei em algumas empresas por onde eu passei e eu fiz esse trabalho de ouvir as pessoas e identifiquei coisas que eu falei, gente, é tão simples. A gente torna complexo, mas a gente precisa sentar com as pessoas e ouvir de fato. Promover ferramentas, estratégias, metodologias para que elas falem mais. Porque às vezes a gente tem ali, é uma questão também de cultura, de crenças, né? Quando a gente é pequeno, a gente tem bastante criatividade, a gente quer fazer um monte de coisa, e aí os nossos pais acabam nos podando por proteção mesmo, né? Ai, não colocar a mão lá, porque senão você vai queimar, não faz isso. E aí, esse não faz isso, não faz aquilo, vem nos podando a criatividade. E eu percebi que quando chega no mercado de trabalho, aí a gente não quer ter essa ousadia de fazer, de perguntar, de falar. Então, como que a gente faz? Não seria talvez um nivelamento dessas pessoas, mas assim, a gente tem que pegar o que cada uma tem de bom. Porque tanto a geração mais experiente, a geração mais nova, elas trazem coisas importantes que, compartilhadas e unidas, faz com que a nossa empresa inove mais, né? Ela se torne mais criativa. Porque, assim, a pessoa que é mais experiente, ela passou por situações que a nova ainda não passou, né? E ela se solidificou, consolidou. E o novo, ele tem a parte tecnológica, a ousadia, a garra, a vontade. Então, e se a gente juntar essas duas partes? Só que a gente tem que ouvir. Então, praticar a ouvidoria vai ajudar muito na questão de cultura dentro das empresas, tá? Praticar a ouvidoria. É ter um canal mesmo e pegar lá uma vez por semana. Eu sei que a maioria pode falar assim, né? A gente sempre fala, né? Ah, mas não vai dar tempo. Não dá tempo para fazer as coisas, não sobra tempo. Mas, gente, arrume esse tempo. Porque esse tempo vai fazer com que a gente não fique apagando tanto incêndio dentro do negócio.
Então, vale muito a pena. É bom ver essas pesquisas que mostram que o propósito melhora o faturamento das empresas. Isso mesmo, melhora e melhora muito. E é bom também fazer pesquisas internas também, porque a gente gosta de fazer um monte de coisa com o cliente, né? Vamos fazer pesquisa de NPS, vamos fazer uma tarde especial com o cliente e tal. Mas e o colaborador? Gente, se vocês olharem para dentro de casa, a gente tem preciosidades. A gente não está sabendo explorar eles. Explorar não é a exploração que eu estou falando aqui, mas é explorar essa criatividade, essa inteligência que eles têm. Porque às vezes as pessoas estão lá, no anonimato, só esperando para elas se tornarem protagonistas também. E é muito melhor você ter pessoas que você tem que ficar puxando dentro do teu negócio do que pessoas que você tem que ficar empurrando, né, gente? Né? Vamos combinar. Tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver se tem mais alguma. Mário, eu não estou te ouvindo. Ativou? Deu? Ativou. Agora sim. Uhum. Fê, não tenho palavras para te agradecer, tá? Tema sensacional, tudo perfeito, tudo que a gente vem conversando há muito tempo, né? Já sobre propósito, sobre encontrar o nosso propósito, encontrar e a importância disso nas empresas, né? Tu me fala uma frase sempre que o propósito vai mudar o rumo dos negócios, né? E eu realmente acredito nisso, né? Tu sempre bate nessa tecla, então obrigada por toda a tua contribuição e esse brilho no olho em falar, né, sobre esse assunto que tu tanto ama e que a gente também ama, tá? Então, obrigada mais uma vez, obrigada a todos que assistiram. E deixo aqui mais uma vez o convite para participarem da Zero Grau 2021, que tá logo ali, de 15 a 17 de novembro. E deixo o vídeo, então, desse convite com vocês novamente. Boa noite. Até mais, obrigada. Nós somos o novo, mas também somos o velho. Somos ambos porque assim podemos complementar ideias e ressignificar conceitos. A gente é uma colagem de momentos. O encontro do velho com o novo gera a redescoberta, a reinvenção e a ressignificação. E a nossa vida está cercada de repetições. São situações passadas que ganham um novo sentido hoje. As necessidades não mudam, mas a forma de consumir. É tudo novo de novo.